A paz do Senhor, uma boa noite, bem-vindo ao programa A Bíblia e a Família, um programa da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Santa Rita, na Paraíba, uma igreja com o propósito de ser semelhante a Cristo. Desde já nós pedimos que você compartilhe o nosso programa, o tema hoje está interessante, compartilha, reúna a tua família, compartilha nas tuas redes sociais, no teu hall de amigos, que o programa hoje vai ser super interessante, o tema está maravilhoso e daqui a pouquinho nós voltamos para que você possa desfrutar daquilo que Deus tem preparado para você através do tema de hoje, através do nosso entrevistado também. Em razão das inúmeras transformações por que vem passando o mundo atual, está se vivendo hoje o que alguns vêm denominando de crise de identidade. O homem hoje está adotando um papel totalmente diferente na família e na sociedade. Essa diferença nas famílias deixa claro uma mudança de pensamento que tem atingido o homem diretamente. O tema do programa de hoje é o papel do homem no lar. Quais as funções do homem como provedor do lar? Quais exemplos o homem deve dar para os seus filhos no lar? Fique conosco e saiba mais sobre a vontade de Deus expressa na Bíblia sobre esse tema. E hoje nós temos trabalhando conosco, servindo ao Senhor, a nossa equipe, né? Na filmagem está o nosso irmão Eric e o Tiago, na mesa de som o irmão Danielson, e no louvor hoje, participando juntamente conosco, está a irmã Isa, o seu esposo Jefferson e o irmão Samuel, que vão estar louvando ao Senhor hoje juntamente conosco. E o nosso convidado de hoje para responder as perguntas, esclarecer à luz da Bíblia sobre o tema de hoje, é o evangelista Josivaldo Menezes, que é dirigente da congregação da Assembleia de Deus ali em Tibiri 2. E antes, pode se apresentar. A paz do Senhor para todos, para nós é um prazer estar aqui nesta noite, poder compartilhar com esse programa, com esse tema. E eu dizia inicialmente aos nossos irmãos aqui que Deus ele tem o seu tempo, né? Se esse programa fosse, né, para um outro dia, não poderia estar, mas hoje Deus nos deu um privilégio para poder estar aqui compartilhando com vocês. E com certeza, como já disse, o nosso irmão vai ser uma bênção. Amém, amém. Então vamos orar. Curve sua cabeça, onde você está em casa, em qualquer lugar que você estiver, curve sua cabeça e vamos fazer uma oração ao Senhor. E logo após nós vamos escutar o nosso louvor e dar continuidade ao nosso programa. Oremos juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, pela porta que o Senhor nos abre, de podermos falar da Tua palavra a respeito de família, Pai. Por essa porta que o Senhor abriu através desse programa, para que nós possamos comunicar as Tuas verdades ao coração daqueles que nos veem neste momento. Senhor, nós colocamos diante do Senhor todo esse trabalho que vai ser realizado hoje, toda a equipe que está conosco aqui, também contribuindo para o bom andamento do Teu reino, que o Senhor possa, Senhor, inspirar nas palavras que vão ser ditas, no louvor que vai ser cantado e abrir o coração daqueles que estão nos assistindo nesse momento, Pai, para que eles possam entender, compreender e praticar tudo aquilo que eles vão ouvir nesta noite. Senhor, assim nós oramos e Te agradecemos por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos ouvir agora um louvor e daqui a pouquinho nós voltamos, dando continuidade ao nosso programa A Bíblia e a Família, em nome do Senhor Jesus. Te convidamos a adorar o Senhor conosco. E assim como diz a letra desse louvor, que a tua casa seja uma casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênçãos. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida
lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Você está assistindo o programa A Bíblia e a Família. Hoje nós estamos com o irmão Josivaldo, que vai responder as nossas perguntas, e eu gostaria de fazer a primeira pergunta ao nosso irmão Josivaldo. E a pergunta é o seguinte: para o homem, o que é ser o cabeça da família e como desempenhar essa função? Boa pergunta, né? Quando o irmão Marcílio falava da temática, né? E a gente sabe que ao longo desse programa a gente vai trazer, podemos dizer assim, os desdobramentos desta função do homem, como o seu papel na família. E eu diria que o homem ser o cabeça do lar, essa função que Deus deu ao homem, está diretamente ligada justamente à liderança do homem no lar. Nós podemos ver na palavra de Deus que o próprio Deus, quando criou o homem primeiro, não é?
E a gente vê que Deus, quando criou o homem e colocou ele ali no jardim do Éden, já deu a ele, nós podemos ver esse princípio da liderança. Quando Deus coloca ele ali, coloca para cuidar e lavrar o jardim. E a gente vê que Eva não está em cena ainda. Deus não havia criado a mulher ainda, mas já cria o homem e concede a ele este papel de líder. Então, seu cabeça do lar, seu cabeça da família está diretamente ligado à liderança da sua casa, da sua família. E a gente vê que alguns homens, na verdade, têm assim, eu diria, desobedecido à lei de Deus ou à ordenança de Deus, quando ele deixa de exercer esta liderança. De que forma? Né? Passando para a sua esposa ou para outras pessoas, como por exemplo, às vezes para o pai, para a mãe, para o sogro. Mas a liderança da sua casa, da sua família, foi concedida por Deus ao homem. E ele sim é o cabeça do lar, é o cabeça da família. E assim a gente aprende na palavra de Deus que esta função de líder do lar, da casa, foi concedida ao homem. E, irmão Josivaldo, aí acaba trazendo essa desobediência, como você falou, né? De o homem não exercer a sua liderança e transportar, né, isso para a mulher, acaba trazendo um peso, né? Isso acaba sendo pesado demais para a mulher. É a mulher exercendo um papel que ela não foi feita, foi feita para fazer. E a gente vê também que, para a gente entender melhor ainda essa liderança, né? Deus fazendo o homem primeiro, e a gente vê que posteriormente, nós conhecemos a história, né, no início da criação, e quando Deus coloca ali aquele casal no jardim, agora já a mulher em cena, né? Ela agora já foi tirada do homem, e coloca eles ali, dá todas as ordens, diretrizes para que eles pudessem viver bem naquele jardim. Mas quando Eva come do fruto, né, que Deus havia dito que não deveria comer, Deus não procura Eva para a prestação de contas. Deus procura Adão, né? A gente vai ver em Gênesis capítulo 3, versículo 8 e 9, quando Deus procura Adão. E a gente vai ver que quando Deus começa a dar a sentença a cada um, né, tanto a serpente como ao homem e a mulher, no capítulo, gostaria de ler 3 e 17 do Gênesis. Diz assim: e Adão disse: portanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Deus falando para Adão, porque foi a Adão também que Deus falou, né, que de todas as árvores do jardim eles poderiam comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não. Então foi Adão, é tanto que, biblicamente falando, né, o pecado, né, ele foi consumado, né, quando Adão ele come do fruto, porque ele era consciente da responsabilidade. Então, seu cabeça do lar é justamente estar ligado diretamente a esta liderança. Então é a capacidade de liderar, né? E eu gostaria também de frisar que Paulo, quando escreve aos Efésios, ele vai dizer que o homem é o cabeça da mulher. Posteriormente também, né, de toda a família, porque a partir da união dos dois, né, o homem e a mulher, vêm os filhos. Então ele é aquele que está ali para liderar, né? E essa liderança, ela deve ser baseada em princípios, né? A gente, eu lendo algumas coisas, e eu gostaria de frisar nesta noite, pelo menos 3 aspectos que o homem, como líder da sua casa, ele deve tomar por base para, podemos dizer assim, exercer uma boa liderança. E princípios que a gente aprende com o próprio Senhor Jesus, né? O primeiro princípio é o princípio da prioridade, né? A gente pega aquele princípio que Jesus ensinando ali, a dar prioridade ao reino de Deus, né? Dentre tantas coisas, tantas necessidades, mas priorizar o reino, a gente pega esse princípio da prioridade do reino e aplica também o líder, o cabeça, a priorizar também a sua família, né? Quando o líder ele prioriza a sua família, ele não somente desenvolve ou exerce a sua função de líder, como também traz esse benefício para a sua família como cabeça da família. O segundo princípio é justamente a presença constante no lar.
como cabeça. Claro que a gente aqui abre um parêntese, porque eu estou falando da minha realidade, talvez da sua, né? Mas existem muitos homens hoje que, para ser o cabeça, para ser o provedor, para ser o protetor, tem trabalhado duro, passa meses fora de casa. Conheço algumas pessoas, converso com alguns motoristas, que eles passam mais de 30 dias, 6 meses fora de casa, tudo isso para manter a família, né? Mas dentro do possível, o segundo aspecto para exercer essa liderança como cabeça do lar é a presença constante. Aí qual o princípio que a gente traz, ensinado por Jesus? Jesus disse para os seus discípulos, depois que ele ressuscitou, subiu aos céus, ele disse que estaria com a igreja, com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa presença constante é muito importante. Assim como a gente sente hoje que Jesus está conosco, presente todos os dias e tem nos ajudado, né, nessa jornada cristã, como é bom o cabeça, o líder, estar presente sempre em casa, ao lado da esposa, ao lado dos filhos, né? Então, presença constante. E terceiro aspecto é justamente exercer essa liderança com humildade. Aí eu me lembro daquela expressão de Jesus, quando depois da ceia, ele pega aquela bacia com água e aquela toalha, lava os pés dos discípulos e depois diz: vocês me chamam de mestre, Senhor, porque eu sou. Então, exercer esta liderança, o homem como cabeça, como líder do lar, com humildade. Porque na verdade, quando a gente olha o homem como o cabeça do lar, ele foi realmente escolhido por Deus para ser servo. Servo da esposa, servo dos filhos e de fato ser aquele que está liderando. Com humildade e com amor, né? Eu lembrei da passagem falando agora que onde fala que o homem, o esposo, deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Então essa liderança está bem atrelada ao amor. Isso. Né? Porque uma liderança amorosa como a de Cristo, né? Que exemplifica o marido e a mulher, Cristo e a igreja, ele também traz, é natural vir uma submissão voluntária, que é o que a gente como igreja faz, né? Isso. Ele nos amou primeiro e nós decidimos amá-lo de volta, né? Então é com humildade e com amor também, né? E já partindo para a nossa segunda pergunta, né? Nós falamos do homem como cabeça do lar, mas tem um papel muito importante que o homem desempenha ou deve desempenhar no lar, né, que é sacerdote, o sacerdote do lar. Como é que o homem pode desenvolver esse papel de sacerdote no lar? Para o homem, e para mim principalmente, assim, eu me lembro que quando, antes do casamento, né, e eu queria compartilhar isso, eu ficava na expectativa se eu ia ser pai ou não, né? Às vezes a gente conhece, né, alguns casos, né, e ficava naquela expectativa. Tanto que nosso primeiro filho veio com pouco tempo de casado. 3 anos depois veio a segunda, que é a Esther. Primeiro veio Pedro, depois Esther. E Deus, ele dá ao homem o privilégio de ser o cabeça, de ser o líder, de ser pai, né, e de ser sacerdote. E o pai como sacerdote, já que os filhos, né, ele tem a mulher ao seu lado, os filhos, ele como sacerdote, ele precisa, eu vou usar essa palavra, ele precisa ensinar os filhos no caminho do Senhor. E isso desde cedo. Deve educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, principalmente enquanto eles estão novos. É muito importante, eu sei que eu estou falando para pais que são cristãos, e certamente para pais que não são. Mas até aqueles que não são entendem a necessidade, né, de criar os filhos nos caminhos do Senhor. Eu estive em uma congregação onde os pais não eram crentes e a filha ia para a igreja. A filha cresceu na igreja e, para a glória de Deus, os pais hoje estão na igreja. Então existe aquele homem, já que estamos falando diretamente para o homem como o líder, o cabeça do lar, que ele não é cristão, mas ele entende: eu vou deixar que o meu filho esteja na igreja, porque ele está no lugar certo, ele está no caminho certo. Mas para o pai cristão, o pai que conhece a palavra de Deus,
instruir, o pai como sacerdote, ensinar o menino, como diz Provérbios, capítulo 22, versículo 6, no caminho. Não é apenas ensinar o caminho, mas ensinar no caminho. E a gente sabe que não é de hoje que a tarefa de criar filhos não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. Mas a palavra de Deus diz, Tiago ensinando, né? Se alguém tem necessidade de sabedoria, peça a Deus. Então, não é fácil ser cabeça, não é fácil liderar por excelência, com um bom resultado, de forma eficaz. Precisamos da ajuda do Senhor e recorremos a Ele para esta liderança. Também há aquele mandamento lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5 ao versículo 7, né? A gente poderia ler, e Deus deixando essa instrução para o seu povo. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 5 ao 7, né? Aliás, não é essa referência, mas aquela referência que diz que devem os pais ensinar os seus filhos andando no caminho, quando chega em casa, de forma a inculcar na mente dos seus filhos a palavra de Deus. Voltando para casa, indo pelo caminho, sentado, deitado, de forma que a gente veja a necessidade do pai como sacerdote do lar, ensinar a palavra de Deus de forma que ela fique gravada em seus corações. E uma outra forma do pai exercer esta liderança como sacerdote é interceder e abençoar a sua casa. A partir do momento em que o homem ele recebe de Deus essa autoridade, ele tem essa autoridade para abençoar a sua família, para orar por ela, para ensinar a palavra de Deus. O homem deve ser um intercessor diante de Deus por cada membro da sua família. E eu acho interessante, e a gente pode frisar nesta noite, aquele exemplo de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas como um pai e como um sacerdote, o texto vai dizer, no capítulo 1, que de madrugada se levantava e oferecia sacrifícios a Deus por cada um dos seus filhos, porque ele pensava, meus filhos foram para a casa de um dos outros, né? Era costume naquela época seus filhos se reunirem para se banquetear, para comemorar alguma coisa, né? As suas irmãs iam para a casa dos irmãos, tinha aqueles banquetes, e Jó pensava, será que os meus filhos desagradaram a Deus, pecaram contra Deus, fizeram alguma coisa que desagradou o Senhor? Se levantava de madrugada como sacerdote do lar e oferecia sacrifícios a Deus, e ele tinha 10 filhos. Hoje a gente tem famílias pequenas, mas ainda temos famílias grandes, e há quem diga que, né, às vezes famílias pequenas a gente tem até mais trabalho do que quem tem uma família maior, né? De acordo com a conduta dos filhos, mas seja ela qual for o tamanho da família, assim como era a família de Jó, 10 filhos, ele oferecia a Deus sacrifício. Então você, nós, homens, como sacerdote do lar, como cabeça e sacerdote do nosso lar, temos o papel também de orar, de ensinar, não somente ensinar a orar, mas orar com eles, exercendo assim também esta função do homem no lar, como sacerdote da sua casa. Conduzindo, né, a família nos caminhos do Senhor, né? Não só tendo a figura, mas a prática, o exercício real dessa função, né? Isso. De estar instruindo seus filhos, de estar levando a adoração ao Senhor e sendo um exemplo, né, de uma vida com Deus. Pode falar. A gente vê, por exemplo, né, na questão de ensinar os filhos, né? Hoje a gente tem um trabalho que é um trabalho excelente na casa do Senhor, que é a escola bíblica, né? E às vezes você falando de dar o exemplo, né? Não somente você conduzir, ensinar, orar em casa, mas conduzir a sua família na presença de Deus. Você tem que marcar presença nos momentos. Você não pode ser aquele pai que fica em casa e manda a esposa e os filhos para o culto.
você tem que ir com eles, né? Sim. Tem que ser o cabeça. Ele recebe, na verdade, uma responsabilidade muito grande, porque se é o cabeça, né, eu entendo que ele vai estar presente, ou pelo menos deve estar, em todas as situações no convívio desta família. Então, na questão do sacerdote, se dá, por exemplo, né, e conduzir a sua família na presença de Deus. Verdade. O homem, ele recebe um papel mais, vamos dizer assim, mais difícil, com mais responsabilidade, muito maior do que a mulher, né? Porque se a mulher está submissa ao marido, o marido está submisso ao Senhor. Não que a mulher também não esteja ao Senhor, mas existe uma hierarquia, né? Então a responsabilidade para quem ele presta conta é bem maior, não é? Então a responsabilidade de ser o líder, o cabeça, o sacerdote requer muito mais do homem. Mas aí a gente vai seguir para a nossa terceira já pergunta, que é: qual a importância da esposa para o homem? Boa pergunta também. E eu quero ouvir a resposta, estou interessada em ouvir essa resposta. Quando a gente vai para a Bíblia, né, lá no livro do Gênesis, a gente vai estar sempre se reportando ao início da criação, e a gente vê que Deus, a Bíblia vai dizer que tudo que ele fez era bom. Era Deus criando, e a Bíblia diz que viu Deus que era bom, e ele fez o homem conforme a imagem e semelhança dele, né? E quando ele olha para aquele cenário, a Bíblia vai dizer que Deus viu que não era bom que o homem estivesse sozinho. E aí o que é que Deus faz? Faz para este homem uma mulher. Deus cria uma mulher, mas para quê? Para que Deus criou esta mulher? Viu que o homem estava sozinho, criou esta mulher, né? Falando da importância da mulher, para que ela fosse uma auxiliadora, uma adjuntora, uma pessoa que lhe correspondesse. E feliz do homem que encontra esta mulher, que lhe corresponda, que lhe auxilie, né? E traz esta mulher para Adão, a auxiliadora, a adjuntora. E a gente vê que quando a mulher desenvolve este papel, ela está ali como auxiliadora, como alguém que administra o lar juntamente com o homem, divide os momentos difíceis, né? Os momentos de felicidade, mas também os momentos difíceis. A mulher, na verdade, ela complementa o homem. Ou seja, quando a gente olha para Adão, era o que ele estava precisando, vamos dizer assim, né? Claro que as pessoas fazem algumas ilustrações, né? É como se Adão olhasse para os animais e visse cada um com seu par e ele sozinho, né? Mas a gente sabe que naquele momento ali não era que Deus viu, errou na criação, não falhou na criação. Deus tinha o tempo, né? Então haveria o tempo de Deus criar aquela mulher e trazê-la, e a gente vê que a mulher é tão importante na vida do homem que Adão compreendeu isso. Claro que a gente está falando das coisas lá no início. Se a gente for olhar para os dias atuais, né, a convivência das pessoas, a gente está falando do primeiro casal. E se a gente olhasse para que tanta necessidade este homem tinha, mas quando Deus cria a mulher e traz a ele, e aí Adão vai de imediato entender a necessidade daquela mulher na sua vida. E ele vai dizer: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, porque do homem foi tirada. E trouxe, a gente vê, quando a gente lê as Escrituras, a gente entende a satisfação que Adão teve. E eu posso dizer, né, porque Adão estava ali diante da mulher mais bonita do mundo, Eva, né? Se cada esposo tivesse que dar essa declaração hoje, daria sua esposa, né? Porque aí Deus tem me dado uma esposa que de fato tem sido uma auxiliadora, uma mulher que me corresponde, uma pessoa que tem ajudado na administração do lar, na educação dos filhos, tanto na vida secular como na vida espiritual, que a gente vai ver isso na Bíblia, né? O pai é o cabeça, o pai é o sacerdote, mas a mãe auxilia, né? O pai está ausente no trabalho e a mãe conduzindo. Eu louvo a Deus porque aconteceu assim na minha casa. Minha esposa, embora de formação professora, mas esteve presente.
desde os primeiros dias dos nossos filhos, ainda hoje, né? Tem sido esta coluna na criação dos filhos. Então, a mulher, ela exerce um papel muito importante na vida do homem. Por isso que Deus, quando a gente olha lá no início mesmo, já trazendo o princípio do casamento, ela vai dizer que o homem vai deixar pai e mãe e vai se unir à sua mulher, porque esta união é boa, esta união é divina, né? Então, feliz o homem que encontra, o livro de Provérbios vai dizer que quem encontra uma esposa, encontra uma coisa boa, e de fato é. Um presente de Deus, presente né? de Deus. Uma provisão divina. Estamos falando sobre o papel do homem no lar, é o tema de hoje. O entrevistado, nosso irmão evangelista Josivaldo. E nós vamos ouvir agora um louvor e daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas. Fica ligado, daqui a pouco nós voltamos em nome de Jesus. Como é bom adorarmos ao Senhor e como é bom também sermos gratos por tudo que Ele tem feito no nosso lar, na nossa família, por todos os milagres e por todas as bênçãos que Ele tem realizado. Então vamos continuar a adorar esse Deus maravilhoso e fiel. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Jesus, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Jesus, podemos confiar. Te agradeço pelas Suas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Voltamos depois de um louvor maravilhoso como esse e nós vamos continuar o nosso programa. E hoje estamos falando sobre o papel do homem no lar. Queria fazer mais uma pergunta ao irmão Josivaldo. Quais as funções do homem como provedor do lar? Inicialmente a gente estava falando, aliás, há poucos instantes, né? A irmã Soraya disse que o homem recebeu assim um peso nesta responsabilidade, mas glória a Deus por isso. O papel do homem como provedor do lar, a gente vê de imediato que ele deve ser um homem que ame o trabalho. Fala a Deus, né? Deve ser um homem que ame o trabalho, porque é preciso trabalhar para prover. A gente sabe que as necessidades básicas da nossa família vai depender do nosso trabalho. E mais uma vez eu abro um parêntese aqui, porque acredito que até no final desse programa a gente poderia fazer uma oração por muitos homens, muitos pais que estão desempregados, que estão aflitos, conscientes da responsabilidade de prover o sustento da família. E acredito que no finalzinho a gente faz esta oração, porque sabemos que Deus, que é o provedor por excelência, certamente Ele há de suprir a necessidade desses pais, desses homens. Mas seu provedor do lar diz respeito justamente a isso, a trabalhar para trazer o sustento da família. E a gente sabe, irmão Marcílio, que não quer dizer que para ser provedor a gente precise ganhar muito, precise de muito dinheiro, e também não precisa a gente correr atrás de certas facilidades. Mas se é alguém que gosta de trabalhar, e a gente vê que às vezes a gente escuta algumas brincadeiras das pessoas dizendo assim: quem foi que inventou o trabalho? Né? Como se o trabalho fosse algo ruim. Na verdade, a gente vê que o próprio Deus foi quem estabeleceu isso, né? Adão, o texto que nós lemos no início, antes da queda, Deus colocou ele lá no jardim para cuidar do jardim, para lavrar. Lavrar é trabalhar a terra. Então, o trabalho é algo que Deus também estabeleceu. Apenas que, após a queda, a gente vê que o trabalho se tornou mais pesado, uma coisa mais, realmente, que trouxesse enfado. Mas a gente vê, né, que é algo que Deus deixou para que o homem pudesse usufruir. E às vezes alguém, por ganhar um salário mínimo, que eu sei o quanto está sendo difícil hoje, né, para muitas famílias, eu converso com algumas pessoas e digo assim que muitas famílias não estão vivendo, estão sobrevivendo, questão do salário que eles ganham, mas a gente sabe que com a bênção de Deus, né, o pouco se torna muito. E a Bíblia também vai nos ensinar a ter contentamento. Se você hoje ganha um salário mínimo para manter a sua família, apresenta a Deus, né, seja dizimista, e Deus abençoa, e daqui a pouco você olha assim, deu para suprir, deu para cumprir com os compromissos, e a família está ali feliz. Se você ganha 10, glória a Deus por isso, né? Mas prover, né, o homem como provedor está diretamente ligado a gostar de trabalhar, a ter compromisso com o trabalho e ter consciência da responsabilidade de ser realmente o mantenedor da sua casa, da sua família. E a gente poderia falar também que algumas pessoas buscam, né? Tem os preguiçosos, me desculpem os homens que estiverem me assistindo, né? Tem aqueles que são preguiçosos, tem aqueles que realmente se esquivam, e a Bíblia vai ter resposta para tudo. A gente pode dizer para o homem cristão, né, que a Bíblia ela não apoia os preguiçosos. Quem é preguiçoso, quem se esquiva do trabalho e quem reclama do trabalho. Eu trabalho em uma empresa conceituada, eu não estou mais no setor pessoal, mas estou pertinho, vejo algumas realidades, sei o quanto está sendo difícil. Muitas pessoas me procuram, dá um jeitinho, fala lá por mim, porque estamos realmente diante de uma realidade muito forte na questão do desemprego, famílias clamando, e quem é que vai correr atrás? Eu sei que para suprir a necessidade, né, se unem os dois ali. Hoje nós estamos, né, hoje não, há muito tempo, né, a nossa cultura, a gente vê aí a mulher, né, conquistando o seu espaço, a mulher ajudando o marido, trabalhando também, mas a gente não pode perder o foco de que o principal peso da responsabilidade está sobre o homem.
E eu vejo muitos homens me procurando para que eu pudesse dar uma palavrinha, e a gente sabe que está difícil. Mas a Bíblia nos traz uma ética para nós, homens cristãos, que Deus ele não aprova o preguiçoso. Paulo, quando ele vai escrever, não apoia o preguiçoso e não apoia também aquele que não sabe valorizar o seu emprego, né? Paulo, quando ele traz uma palavra aos Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 23, Paulo vai dizer assim: façam como se estivessem fazendo ao Senhor. É aquela questão de você manter o seu emprego, primeiramente com responsabilidade, como alguém que conhece a palavra de Deus, que sabe como proceder, como se comportar, valorizar o seu emprego, haja vista a dificuldade nos dias atuais de você se manter o emprego. Alguém até fica admirado, porque uma certa vez eu conversava com uma pessoa em um estabelecimento e ela pegou a minha carteira e olhou assim, disse assim: estudinho numa empresa só, ou seja, tantos anos em uma empresa só. Eu disse: se Deus permitir, até se aposentar. Por quê? Principalmente nos dias atuais, o desafio de ser o cabeça do lar está apertando cada vez mais. E eu sei que você, que é um homem responsável, que é um pai responsável, que é um cabeça responsável, você olha para a sua esposa, olha para os seus filhos e quer dar o melhor para eles. E às vezes não é algo supérfluo, é o básico mesmo. Mas é preciso amar o trabalho, é preciso ter responsabilidade com o trabalho. Eu conversei há poucos dias com um pai, ele disse: o cenário está tão difícil, e como é difícil para um pai, veja nas coisas mais simples, e um filho chegar e dizer: pai, compre um biscoito para mim, e ele de repente privar aquela criança, porque a situação está difícil. Então, quando a gente vai para a Bíblia, eu gostaria de ler um texto, né, que está em Provérbios, no capítulo 6, e o versículo 6 até o 11, que diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e se sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, a preguiça não nos leva a nada, a não ser ao fracasso, né? Como o sábio diz aqui, né? A tua necessidade, né, será como um ladrão armado. Então, além dos preguiçosos, né, falando da responsabilidade, tem os sonhadores, né? Tem os sonhadores que pensam alto, que sonham alto e não saem do lugar, para pelo menos assim mostrar o esforço de querer conquistar algo melhor ou maior, quem sabe, para a sua família. Mas o homem, como o provedor, ele precisa entender a necessidade de batalhar, de dar duro muitas vezes. Eu hoje posso estar até assim, contando vitória, mas trabalhei. Claro que eu não estava solteiro, não estava casado ainda, mas trabalhei um bom período à noite. A gente costuma dizer que a noite é feita para dormir, né? Mas quantos pais estão trabalhando a noite inteira? Trocam o dia pela noite. Quantos, né, de repente tem poucas horas de sono porque tem que começar no batente novamente. Tudo isso para ser o provedor da família. E eu sei que como provedor, por mais duro que a gente dê, traz uma alegria para o nosso coração quando a gente vê a satisfação na vida da esposa e na vida dos filhos. O homem, ele deve trabalhar sim para manter a sua família em todos os aspectos, né? Seja ganhando pouco ou ganhando um pouco mais, contanto que ele cumpra o seu papel. E no final das contas, a satisfação é para ele. É como as coisas que às vezes acontecem na nossa vida e a gente diz assim: a glória é para Deus, mas Ele nos dá o privilégio de sentir alegria. Então o homem, como provedor, ele precisa entender que ele foi chamado mesmo para ser provedor, tem que trabalhar, não tem como. Não tem como. A não ser quem esteja em busca de facilidades, de métodos como se o dinheiro fosse cair do céu. Eu até hoje, estou com meus 47 anos, comecei a trabalhar com 15
e aprendi que a gente ganha dinheiro trabalhando e a gente provê a família trabalhando. Isso mesmo. Tocou num ponto interessante no momento que a gente está vivendo hoje, né? De trabalho, tantas pessoas procurando por trabalho, e acredito que mais ainda no nosso meio cristão, evangélico, né? Se você é homem, né, com esse papel de provedor do seu lar, deve ser grato todos os dias a Deus pelo trabalho que tem, né? Pelo trabalho que Deus tem provido para você, para sua família. E a gratidão deve estar na vida do cristão. Sim. Né? A mulher ser grata pelo esposo trabalhador que tem, né? E o homem ser grato a Deus pelo trabalho que tem e fazer com excelência, com gratidão, como ao Senhor. Isso é tão importante, né? Esse como ao Senhor. E não só para o homem, para a mulher que também às vezes trabalha fora, mas fazer tudo como para o Senhor. Porque com certeza, com o coração grato, por mais que aquele salário seja pouco, mas Deus vai abrir uma porta maior, né? Pela gratidão, pela porta da gratidão, coisas vão acontecer. Mas se você é ingrato, não consegue receber, né? E fica difícil para quem trabalha, né? Eu acho que é bom a gente falar isso. Você trabalha na empresa, quantos começaram lá embaixo, né? Em uma função menor, vamos dizer assim, mas pela sua fidelidade, pelo seu empenho, pelo seu respeito, pelo seu esforço. Ainda pouco, hoje eu conversava sobre isso, né? Fulano desenvolveu um papel, né, básico, mas foi ficando por ali, foi se interessando. De repente uma pessoa saiu e não tinha no momento alguém para colocar, mas pelo seu esforço, pelo seu desempenho, pelo seu testemunho também, então chegou o quê? A vez dele ocupar. Então, quando nós trabalhamos, quando nós exercemos as nossas funções, prezando aquela vaga que nos foi dada, exercendo como ao Senhor, porque existe aquele trabalhador que de repente, quando o chefe não está presente, quando o patrão não está presente, ele faz tudo ao contrário, né? Só que hoje existem muitos meios para que ele seja vigiado, para que o seu comportamento, né, seja notificado. E daqui a pouco ele vai ver que a oportunidade passou, perdeu o emprego, né? Ou deixou, ainda quando não perde o emprego, não cresce. Deixou de ser promovido. Não é promovido por causa do seu comportamento. Eu estava pensando aqui há pouco que não é que não, esse conceito, o conselho não venha a valer para os dias de hoje, mas falando do homem como provedor, qual era o conselho dos nossos pais lá atrás para nós? Arranje um emprego e depois faz namoro à moça, né? Porque já era a ideia, né? Sim. O homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher. Então vão constituir família. O homem vai tirar uma moça da casa dos seus pais, que veste, que calça, que dá alimento, dependendo do padrão de vida, né? Que viaja, que vai para o shopping, que passeia muito. Enfim, você está tirando alguém da casa dos seus pais e agora vai assumir todo aquele compromisso. Então era o conselho dos mais antigos, que vale para os dias de hoje também. Só que nós estamos em um contexto em que muitos jovens começam a namorar sem ter um emprego. Não estou sendo contra isso, né? Mas o conselho dos nossos pais era: vá logo arranjar um emprego, depois você vai na casa da moça, porque é um compromisso que você assume, porque daqui a pouco aquela moça não estará mais na casa dos seus pais, estará sobre o seu domínio, sobre os seus cuidados, sobre a sua responsabilidade. Isso é muito importante levar em consideração. É bom, eu acho que até nos dias de hoje que tem um trabalho, não é verdade? Principalmente hoje que os jovens já gostam, termina o culto, vai lanchar, quem vai pagar o lanche da namorada, não é verdade? Tem que ir se acostumando já com o papel de provedor. E isso às vezes é um problema grande quando casa, porque de repente às vezes a moça vem de uma família financeiramente num nível bem mais alto do que o namorado, do que o marido com quem ela está se casando ali. E a diferença, muitas vezes ele é provedor, ele é trabalhador, mas não chega ao nível do que ela vivia
Então já começa aquela cobrança, né? Não tem aquela quantidade de cremes que ela tinha antes, não tem a quantidade de idas para o salão que ela ia antes. Alguma coisa vai mudar. Ou né? muitas coisas vão mudar. Muitas coisas vão mudar. E isso também é algo importante para ser visto, para ser conversado, né? Dialogado entre os dois. Isso. Porque com certeza, mesmo sendo provedor, a gente tem que olhar todos esses detalhes, né? De repente para dizer assim, olha, eu sei que você vive nesse nível aqui, né? Eu trabalho e tudo, você não vai faltar o que comer, não vai faltar o que vestir, mas vai ser essa realidade. Diminua os cremes. Diminua os cremes, né? Por isso que Aí da loja. a gente vai entrar um pouquinho na questão que tem a ver, né? Por isso que é importante não se quebrar as etapas do relacionamento. O namoro é justamente a fase do conhecimento e de colocar de uma certa forma as coisas na balança. Vai valer a pena, está disposta, e ele também, conhecendo a realidade dele, está disposto a ir adiante neste relacionamento? Sim. Não é? Minha esposa, por exemplo, eu não tirei ela da casa da riqueza, mas ela se casou sabendo que eu ganhava um salário mínimo, praticamente um pouquinho mais de um salário mínimo, mas ela conhecia a minha realidade e estava disposta, né? Sim. Aí depois é outra história, né? Deus abençoou. Deus né? abençoou. E convém salientar que o que nós temos hoje, com muito esforço, eu não era uma pessoa estragada, mas ela me ajudou muito na administração do lar, né? Da família, e tem sido uma bênção para a Deus glória de Deus. abençoa a unidade, né? Isso. A união entre o casal. E como protetor, a gente falou sobre provedor, né? Mas como protetor do lar, o que a gente pode falar sobre esse papel do homem? Soraya, proteger, né? É interessante. Por isso que eu disse no início, assim, a gente vai ver ao longo os desdobramentos, né? O cabeça, o que é sacerdote, o que provê, mas também o homem como aquele que protege, né? Eu diria que assim está ligado também à capacidade de percepção, à responsabilidade, né? A percepção dos perigos, não somente perigos físicos, mas também perigos espirituais, né? E a gente vê que o marido, ele deve, na verdade, porque se Paulo diz que o marido é o cabeça da mulher, então ele deve. Ele não deve, não é uma coisa que é uma opção, devo fazer ou não, ele deve ser o protetor. Se ele é cabeça, automaticamente ele deve ser protetor da família, dos filhos. E a gente olha, está ligado justamente ao dever de exercer esse papel do governo espiritual. E ele deve estender cobertura de proteção sobre a sua família. Ele, como protetor, ele precisa entender, né, a necessidade de orar, a necessidade de conduzir, né, de proteger sobre a influência, né, do pecado, que tão de perto nos odeia. Se a gente fosse a falar apenas, se ater a palavra proteger, né, e a gente ia pensar só no lado físico, né, o homem, né, de vai para algum lugar ou está em algum lugar e ser aquela pessoa que está ali para proteger fisicamente. Mas eu preferia falar hoje muito mais na proteção espiritual e falar também da questão da segurança que o homem, como protetor, ele deve transmitir para a sua esposa e para os seus filhos. O homem, como protetor, ele deve transmitir esta segurança. Eu estava pensando nisso hoje e trazendo aqui a figura da criança quando ela está bem pequenininha, às vezes nem está andando ainda, né? Está com seus 8, 9 meses, dependendo do desenvolvimento da criança, e às vezes até já andando, e o pai ele pega a criança e joga para cima e sustenta de novo. E essa criança, quanto mais você faz isso, mais ela quer. Ou então, se você estiver na parte mais baixa e ela estiver em cima numa escada e diz assim, Pula. vem, pula, e ela vem para o seu braço. Por que a criança faz isso? Porque a figura paterna, não que a materna não faça isso, né? Mas a gente está falando hoje do homem, ela transmite esta segurança para os seus filhos. Pode acontecer o que aconteceu, a criança está lá na rua brincando, aconteceu qualquer coisa, corre, ou então se o pai aparece, meu pai apareceu, né? Então a figura paterna transmite esta segurança aos filhos.
e também a esposa, porque há um texto na palavra de Deus, eu gostaria de ler com os irmãos, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, e o versículo 7, diz assim: igualmente vós, maridos, coabitai com ela quem? Com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco ou mais frágil, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então Pedro vai tratar, ou vai mostrar a mulher como um vaso mais frágil. E a mulher, dada por Deus mesmo, tem esta fragilidade. A mulher necessita de carinho, de cuidado, de atenção. Lembro-me que alguns anos atrás, a gente conversando entre irmãos, e a gente via que, eu acho que eu falei até em outra ocasião aqui, em outro programa, é a questão da necessidade que a mulher tem de atenção, da companhia realmente do homem, do tempo de qualidade, a gente falou na outra ocasião, do tempo de qualidade. São coisas simples, mas que transmitem para esta mulher esta segurança. E Paulo, no texto que nós lemos, já falamos hoje, vai dizer que se Cristo amou a igreja, o homem deve amar a sua esposa. E se Cristo cuida da igreja, o homem deve cuidar da sua esposa. Então, automaticamente, se é para cuidar da igreja, se Cristo cuida da igreja e o homem precisa cuidar da sua esposa, então se Cristo protege a igreja, nós logo vamos entender que o homem precisa também proteger a sua esposa, proteger em todos os aspectos, Cristo até hoje tem protegido a sua igreja. Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós temos desfrutado desse cuidado dele até hoje, e vamos desfrutar até ele voltar, porque ele tem cuidado da igreja. Então, enquanto os dois viverem, esta proteção, este cuidado da parte do homem para com a sua esposa, para com seus filhos, para com a sua casa, deve ser uma realidade. Proteger. Isso mesmo. A gente falou, o senhor falou agora há pouco sobre ensinar a criança no caminho, E eu vejo isso como um exemplo. Então, quais os exemplos que o homem pode dar para os seus filhos dentro do lar? Marcílio, eu disse que criar filhos, não foi? Não é uma tarefa fácil. Não é. Ser o provedor, exercer todos esses papéis que nós estamos falando aqui, não é uma tarefa fácil. E parece que nós, e muitos homens, já que a gente está focando na figura do homem, tem se esquecido que estão diante de uma pequena plateia que lhe observa constantemente. Porque o exemplo ele vai começar onde? Lá na rua? Quando eu estou na igreja dirigindo o culto? Não. Começa dentro de casa. O homem começa a dar o exemplo dentro de casa. E se ele for um homem que tem muitas responsabilidades, seja numa empresa ou na obra de Deus, o primeiro rebanho que eu tenho que tomar cuidado é a minha casa. Estou dirigindo a congregação, em uma grande congregação, mas a primeira família que eu tenho que tomar conta é a minha. Então, eles em casa é quem deve conhecer quem é o pastor que vai estar pregando lá na congregação que eles estão. Porque eu posso estar ali vivendo de forma aparente para as pessoas, mas a minha família me conhece. Os meus filhos me conhecem. Então, eu preciso entender, você precisa entender, talvez esteja passando desapercebido, que existe uma plateia que está olhando para você. Quem é essa plateia? Sua esposa e seus filhos. Que observam a sua conduta, observam o seu comportamento, observam a sua fala. Todo o seu comportamento
e vai se apropriar desses exemplos, dessa conduta, da sua fala, vai se apropriar disso para inspirar a sua vida. É bem verdade que existem pais e mães, mas hoje a figura é mais o homem, que tem dado exemplo, tem se esforçado, tem criado bem os seus filhos. E hoje, por exemplo, um filho de um homem crente está no mundo, está desviado dos caminhos do Senhor, mas porque eles, quando crescem, fazem as suas próprias escolhas. Não é que houve falta de cuidado, não é que houve falta de ensinamento, não é que o cabeça passou desapercebido. Ele fez o seu papel, mas lá na frente eles tiveram as suas escolhas. Mas se de repente essas escolhas que eles tomaram tivessem ou tenham a ver com o seu comportamento, com a forma como você se conduz dentro de casa, e isso é desde pequenininho. Quem aqui nunca viu uma criança fazer alguma coisa que demonstre um comportamento de um pai? Às vezes na fala, às vezes uma brincadeira, uma gíria. O meu vestir é minha roupa. Ele vestir todo roupa gigante, né? Ele pequenininho. Então, é muito natural porque está na fase de crescimento e alguém diz assim, não fale não porque ele pega. E pega mesmo. Então, este pai, a gente vê que muitos se esquecem, mas a gente poderia ler um texto também nesta ocasião, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1, quando Paulo vai dizer aquele texto que nós conhecemos, né? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Claro que a palavra aqui estava sendo direcionada à igreja, né? Eu quero que Paulo estava dizendo. Paulo quis dizer que ele era um exemplo de uma pessoa que obedecia a Deus. E estava orientando a igreja de Corinto para que fossem assim. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se o pai quer que os filhos o imitem, eles precisam ser o quê? Bons exemplos, ou terem bons exemplos. E a gente poderia pontuar, por exemplo, nesta noite, né? Porque muitos homens, cristãos ou não, estão apegados àquele chavão, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas isso não funciona. Não funciona. É você impor e não fazer. Faça o que eu digo, meu filho, mas não faça o que eu faço. Eu me lembro, quando eu era pequeno, e eu via, perto da vizinhança, pessoas que bebiam e passavam o dedo na bebida alcoólica e passavam nos lábios da criança. E a criança fazia uma careta e todos davam risada. Será que essa criança, que hoje eu não sei onde é que ela está, certamente já está até casada, será que essa criança não, dali em diante, não cresceu com vontade de provar a bebida alcoólica e vivenciar tudo aquilo ali? Exemplo é algo muito forte. Por isso que muitas vezes, quando o pastor fala, né, ele diz assim, a questão é exemplo, exemplo e exemplo. É o que o homem, como o sacerdote, como o cabeça, deve ser na sua casa. E Paulo também ensina que o homem, principalmente para o homem, né, deve criar os seus filhos na demonstração do Senhor. E existem algumas coisas que a gente poderia pontuar nesta noite, como o pai ser um exemplo para os seus filhos, algumas coisas que ele não pode, ou pelo menos não deve fazer na frente dos seus filhos, né? Dizer palavras de baixo escalão, mas o crente diz isso? Às vezes não diz um palavrão, mas diz outras palavras que são consideradas palavras torpes, né? Se eu quero que meu filho aprenda coisas boas, então eu tenho que ser exemplo para ele. Se eu quero que ele leia a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, né? Se eu quero que ele ore, eu preciso orar com ele. Se eu quero que ele siga bons exemplos, eu tenho que dar esses exemplos. Não contrariar uma ordem de um cônjuge, né? Às vezes a mãe, você passa mais tempo fora de casa e a mãe dá uma ordem ali, você, na frente do filho, contrariar uma ordem da sua esposa, não é bom, né? Brigar na frente dos filhos, principalmente você que é crente. Você conhece a palavra de Deus, você sabe que o diálogo é o melhor caminho. E às vezes a gente sabe que, humanos que somos, né? E tem uns que têm um comportamento mais, né? Um é colérico, outro é, né? Então,
é manter o controle, manter realmente, produzir o fruto do Espírito e pedir, né, que o Senhor lhe conceda mansidão, temperança, domínio próprio, para ter o cuidado, né? Mas também não falar mal do cônjuge. Já pensou o pai falar mal da mãe na frente do filho? Mentir, caluniar, fofocar. Já pensou um pai que está lá dentro de casa e chega alguém procurando e ele dizia ao filho assim: diga que eu não estou. Diga que eu não estou. Esse pai está mentindo. Está ensinando ao filho a ser um mentiroso também. Não é? A gente sabe que quando Abraão mentiu dizendo que Sara não era sua esposa, Isaac não estava em cena ainda. Mas eu lembro nesse texto assim, é provável, né, que essa história, ou até o próprio Abraão depois contou, né? E Isaac lá na frente repete. Né? Nega que Rebeca é sua esposa. Então, são coisas que são fáceis, devem ser feitas para servir de exemplo, também não demonstrar predileção de filhos, né? Existe essa questão, às vezes o pai dá mais uma conotação a um filho do que a outro, e isso vai trazer problemas, ele como um pai. Mas, já que é para não fazer essas coisas, o que os pais poderiam fazer? Né? Ensinar os filhos a respeitar o próximo, os mais velhos, né? Lembro-me que quando criança, quando alguém chegava na minha casa, e acredito que em outros também, né? E os pais estivessem conversando, a gente não podia atravessar na frente. A gente não poderia estar falando alto, né? Nem atrapalhando a conversa. E respeitar os mais velhos. A gente tem visto que esses ensinamentos têm ficado escassos, né? Ensinar a lidar com o dinheiro. Principalmente nos dias atuais, né? Como as coisas estão difíceis, a gente precisa ensinar os nossos filhos, né? Às vezes a gente quer dar o peixe, a gente precisa ensinar a pescar, a lidar com as finanças, a saber economizar, né? A saber escolher quando for comprar, a poupar, a dizimar, né? Porque você vai para a igreja, dê uma moedinha para ele dizimar, ele é pequeno, né? E daqui a pouco ele entende que quando ele tiver o emprego, ele vai ser dizimista, porque ele aprendeu com o pai. Ele aprendeu indo para a casa do Senhor. Mostrar que trabalhar é uma bênção. Eu sei que muitos filhos sabem o quanto o pai tem dado duro, mas mostrar para o filho que trabalhar é uma bênção, para que ele aprenda, ele cresça, aprendendo a gostar de trabalhar e posteriormente ser um excelente provedor, né? Ensinar a pedir conselhos em todas as áreas da sua vida. Existem muitos jovens hoje, né? Muitos filhos que se retraem, que não crescem com esse ensinamento, ficam assim muito cedo independentes, está dentro de casa, mas já se sentem independentes. Mas ensinar os filhos a serem aconselhados. E ainda instruir os filhos a terem experiências com Deus. Estou falando certamente para a maioria de pais cristãos, ensinar os filhos a terem experiência com Deus, a orar, a buscar a presença de Deus, a ter essas experiências, seja no culto doméstico, seja nos devocionais e seja em momentos a sós. Ensinar os filhos a terem momentos a sós com Deus, de forma que o seu proceder seja exemplo para eles. Amém. Amém. E quando você falava sobre a questão de exemplo, eu vi um pensamento sobre a questão do pai. Ele, às vezes, é um homem de caráter, né? E um homem respeitado e, às vezes, crente, mas, às vezes, ele deixa de ir para a igreja por algum motivo criado na própria família. Ele se convive de assistir um filme, alguma coisa parecida, e o filho pequeno, ele vai vendo aquilo e se isso torna-se constante, vai inculcar dentro da cabeça da criança de que a igreja não é tão importante assim. Vamos assistir um filmezinho, hoje não vamos para a igreja não, vamos assistir um filmezinho aqui. Então acaba dando na cabeça da criança de que a igreja não é tão importante assim. Então você vê às vezes pessoas boas, né? Crentes bons, pessoas de bom caráter e os filhos desviados. Mas a gente não sabe qual foi a criação que eles deram, né? Qual foi o exemplo que ele deu, a questão de ir para a igreja. Deficiência, né? Exatamente, da questão de vamos para a igreja. Qual a visão que as crianças, né, que foram criadas com aquele pai,
tem a respeito da igreja. Meu pai é uma pessoa muito boa, mas ele não dava tão importância à igreja não, que às vezes ele trocava o culto por alguma coisa dentro do lar. Então, vale chamar essa atenção sobre isso também. Sim. Né? Priorizar, né? Priorizar, que você falou no começo, né? Deus em primeiro lugar. Isso. É isso. Nós estamos chegando ao final, quase ao final do nosso programa. Nós vamos escutar mais um louvor e daqui a pouco nós voltamos para as considerações finais e como o irmão Josivaldo falou também, nós vamos orar também pelos pais. Então daqui a pouco nós voltamos. Como é bom pertencer à família de Deus e como diz a letra desse louvor, feliz é quem pertence à família de Deus. Vamos adorar a Ele. Na família que não tem a paz, quase sempre a tristeza demais. Os problemas são tantos, há mil desencantos e não vencem os embates carnais. Na família onde existe o amor, há no ar um aroma de flor. Sobre ela Deus manda uma auréola de luz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Quando brilha a divina manhã, se reúne a família cristã e dos lábios se ouve a celeste canção que acampados os anjos estão. A Sagrada Escritura é quem diz: só em Cristo a família é feliz, para sempre é guardada no sangue da cruz. A família que serve a Jesus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. Eu me sinto feliz em cantar com os meus e pertencer à família de Deus. E pertencer à família de Deus. Estamos de volta e nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes nós vamos, o irmão Josivaldo vai dar as considerações finais e, como eu sempre gosto, eu peço a ele que ele dê o endereço da congregação que ele dirige ali no Tibiri 2. Dentro dessa temática que nós trabalhamos hoje, eu quero reconhecer que não é fácil, volto a dizer que não é fácil esta responsabilidade que Deus tem dado a cada homem, mas também nós devemos agradecer a Deus, porque foi o próprio Deus quem quis assim.
e com certeza com a ajuda dele. Como eu disse inicialmente, nós vamos precisar sempre estar recorrendo a Deus para receber dele sabedoria para conduzir a nossa família dentro do que está estabelecido na palavra de Deus. Nós temos aqui, como diz sempre o nosso pastor, manual, né? E se é manual, precisamos sempre recorrer a ele. E com certeza, fazendo isso, nós vamos ter a direção de Deus para exercer o papel, né, de cabeça do lar, de líder, de protetor, de provedor, de sacerdote do lar. Com certeza, com a ajuda do Senhor, isso se tornará possível, né? E como disse nosso irmão Marcílio, estamos ali pela misericórdia de Deus, contribuindo na obra do Senhor, na congregação ali no Tibiri 2, que fica na Rua Engá, vizinho ao Colégio EPAPS. Os cultos na quarta-feira, sábado, nossa escola bíblica, e domingo à noite, o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. As portas estão abertas para que você possa estar ali, juntamente conosco, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. E também, neste momento, quero aproveitar a oportunidade para nós fazermos uma oração específica, como eu falei no início, por muitos pais, muitos líderes, muitos cabeças que estão nesse momento passando por dificuldade financeira, por estarem sem emprego, mas nós cremos que Deus é o Deus que abre portas, é o Deus que provê, né, todas as nossas necessidades. Então aí onde você está, eu gostaria de orar com você por esses pais e creio que brevemente nós vamos ouvir, né, um sinal de que Deus estará mudando o quadro. Amém. E quero desde já dizer para você, não se preocupe, não esquente a sua cabeça. Lembre-se que Deus é o provedor principal. Você é o provedor do seu lar, mas sobre você está aquele que é o provedor por excelência. Oremos em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que nos concedes de estarmos aqui, Senhor, falando deste tema tão importante para todos nós. E de forma especial, quero neste momento te pedir em favor de muitos pais, muitos irmãos que estão desempregados, que são conscientes, Senhor, da sua responsabilidade como cabeça, como provedor do lar. Mas Tu és o provedor por excelência. Eu te peço neste momento que o Senhor esteja abrindo porta de trabalho para todos esses pais, Senhor, que têm cumprido com o seu papel, que têm se esforçado, que têm amado as suas famílias, mas que nesse momento, Senhor, pelas circunstâncias da vida, têm perdido o emprego. Mas cremos, Senhor, que o Senhor é poderoso para abrir as portas, para que eles possam continuar, Senhor, com muita alegria, com muito prazer, exercendo o seu papel, Senhor, trazendo o pão de cada dia, trazendo o suprimento. Deus eterno, oramos a Ti crendo na Tua providência, Senhor, em favor desses pais, desses homens, destes servos, destes que são cabeça do seu lar, em nome de Jesus. Amém. Bom, Josivaldo, obrigado pela sua participação, Eu que agradeço. em ter atendido mais uma vez o nosso convite e ter esclarecido as pessoas sobre o tema da noite. Espero que na próxima oportunidade você possa atender mais uma vez o nosso convite. Amém. Amém. Dentro do possível. Amém. Que o Senhor abençoe cada vez mais, dando sabedoria Amém. para tratar com pessoas, né? É verdade. E cuidar bem da sua família. Em nome Amém. de Jesus. Soraya. E nós começamos o programa falando de pensamentos que estão sendo mudados na sociedade hoje, no mundo atual. E o programa Bíblia e a Família vem expor a palavra de Deus, a Bíblia, a respeito desses assuntos, para que os seus pensamentos sejam moldados e guiados por essa palavra. Como diz em Romanos 12, 2, diz que nós devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento, não tomar a forma do mundo, mas ter a expressão e revelar a glória de Deus, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós queremos agradecer desde já a sua companhia, que está nos assistindo desde o início, todas as semanas que o programa vai ao ar, como também aos nossos pastores, o pastor Djalme, a sua esposa, a irmã Gilvanete, que tem nos apoiado nesse trabalho e criou esse programa para que a sua vida fosse alcançada pela palavra de Deus. E agradecer à equipe de trabalho que veio aqui servir ao Senhor junto conosco, mais uma vez, e muitos virão pela frente. Então, que Deus abençoe a todos, a você que está em casa e a nós que estamos aqui
nesse trabalho ao Senhor, né? Chegamos ao final do nosso programa e, como sempre, nossos trabalhos encerramos com o Salmo 121, que diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Até a próxima sexta, se Deus quiser, em nome de Jesus.